Bom dia, o meu nome é Júlia Andrade e eu vou apresentar uma comunicação aqui hoje no Congresso intitulada Abrindo as Portas do Livro Objeto, Arquitetura de Sentidos em Se Eu Abrir essa Porta Agora e em Trus Trus. Então, eu vou compartilhar minha apresentação para todo mundo me acompanhar. Só um minutinho. Os conceitos que eu vou falar aqui, que vão me guiar na apresentação, eu vou falar um pouquinho de livro-objeto, da importância da materialidade, eu vou apresentar os dois livros que eu escolhi, falar de algumas estratégias gráficas e do design que os autores utilizaram, e também discutir brevemente a questão da ampliação da leitura, né? O que essas portas dos livros nos trazem. Começando pelo livro-objeto, eu trouxe aqui alguns autores que são cruciais para a gente pensar no livro-objeto infantil. Primeiro é o italiano, é o Bruno Munari. Esse conjunto de livrinhos dele aqui são os pré-livros, são livros que não têm conteúdo verbal, não tem texto verbal, só que eles são pensados na exploração sensorial. Então, cada um tem uma textura, tem um material na composição do livro. O segundo exemplo é o Katsumi Komagata, que é um japonês. Ele tem esse livro que eu trouxe, que é o Little Tree, são pop-ups, acho que dá para ver na imagem. A gente acompanha o desenvolvimento de uma árvore, desde a semente, desde quando ela é um brotinho, até quando ela vira uma árvore adulta. A gente vai acompanhando isso. Outro exemplo de livro-objeto é da Květa Pakovska, ela é tcheca, e esse livro especificamente que eu trouxe como exemplo, o formato é sanfonado, que é o formato dos livros que eu vou discutir brevemente aqui hoje. Pensando sobre o livro-objeto, ele não tem uma definição uníssona, né, um conceito uno, ele então transita entre várias áreas, como as artes visuais, a literatura. Também tem pontos de encontro aí entre livro-objeto, livro-brinquedo, livro de artista e livro ilustrado. O que esses livros, essas tipologias têm em comum? É a questão da materialidade. É como é que a gente pensa a narrativa a partir do suporte, né? Das cores que são usadas, do formato que é usado, tipo de papel. Como é que esses elementos eles colaboram para a narrativa, né? Para a narrativa acontecer. Então, essa materialidade, ela faz com que o sentido esteja muito atrelado a ela, né? São elementos peritextuais que auxiliam o autor, né, a conduzir a narrativa, os sentidos da história, né? E eles, então, acho que a gente pode pensar nesses elementos materiais como responsáveis pela polissemia, a polissemia do texto, né? Pensar o texto não só um texto verbal, mas também um texto imagético, um texto oral, um texto material, no caso. Falando especificamente dos dois livros que eu escolhi, o primeiro é o Se Eu Abrir Essa Porta Agora, ele é de 2018, o autor é o Alex Rampazzo, ele é brasileiro, ele é de São Paulo, e ele é ilustrador, e também tem outros livros já publicados. A obra, ela fala de um menino que tem medo de abrir a porta do armário, ele está no quarto dele, ele tem medo de abrir essa porta, e depois a gente vê uma outra narrativa dentro dessa narrativa, são narrativas que se comunicam, é o ponto de vista de quem está no armário que esse menino tem medo de abrir, que teoricamente seria um monstro, que ele também tem um pouco de medo desse desconhecido, de saber o que tem do outro lado. Então, são duas portas que se abrem nesse livro, né? Tem algumas imagens. Essa primeira, a gente vê a capa dele, ele tem esse envelope, assim como o Trus Trus também tem, eu vou mostrar, mas eles vêm envelopados, acho que também é para proteger esse livro, né, já que ele é todo manuseado, como dá para ver aqui, ele vira uma sanfona, né, ele tem esse formato sanfonado. E aí a gente vai vendo as várias portas que aparecem, a cada porta aparece uma possibilidade de monstro ou de um ser que amedronta essa criança, está atrás dessa porta. Né? A cartela de cores pensada é uma cartela reduzida, é uma cartela pequena, é azul, preto e branco. A gente vai acompanhando esses seres que aparecem. O papel tem uma gramatura maior, ele tem que ser manuseado, então tem que ser um papel mais rígido.
E tem uma intertextualidade também. Na verdade, eu achei mais forte em 2 momentos. O primeiro é nesse, quando aparece esse lobo, e aí o texto escrito é: ele pode até querer tomar o meu lugar e fingir que sou eu. A gente pensa na Chapeuzinho Vermelho, na história da Chapeuzinho Vermelho, né, o lobo mau, quando come a vovozinha, se disfarça de vovozinha. Mas também a gente pode fazer uma ligação com outro livro do autor, do Rampazzo. Ele tem um livro muito interessante, muito bonito, que se chama Este é o Lobo, que traz na capa um lobo com uma feição parecida com essa, né? Esse ar entre misterioso e selvagem. Então, acho que tem essa intertextualidade dupla, tanto com a tradição da literatura infantil, como para próprias obras do autor. Agora, eu também trago o ponto de vista do monstro, né? O monstro tem uma curiosidade, um pouco de medo de saber como é que essa criança que vive do outro lado do armário, essa focalização é fechada, é uma focalização que se restringe ou ao armário ou à cama, né? Um pedaço do quarto do menino. E o segundo desfecho, que é o desfecho da história do monstro, né? O ponto de vista do monstro, ele também tem uma intertextualidade. Porque aqui ele fala, o texto termina, o monstro falando que poderia fazer uma brincadeira com o menino, um se disfarçar do outro para enganar o pai e a mãe. E aí a gente pode pensar no Onde Vivem os Monstros, em que o Max vai para o mundo dos monstros e volta. Então, apresenta essa dualidade, né? Essa criança, esse monstro, essa dualidade que todo mundo tem. Em relação ao outro livro, que é o Trus Trus, é uma edição portuguesa, e esse Trus Trus seria o nosso correspondente a Tok Tok, com a batida na porta. É um livro de 2016, a Kaori Takahashi é japonesa, ela é escritora, designer, ilustradora. A obra, a gente acompanha o percurso de uma menininha que perde o ursinho e ela vai em todos os apartamentos do prédio até encontrá-lo, né? Então, a obra se passa nesse prédio e traz várias possibilidades de portas, mundo, diferentes ali. Aqui, a capa dele, ele também tem esse envelope, como eu já tinha dito. Tem um outro ângulo aqui do livro aberto, né? Ele é uma caixinha, parece uma caixinha, e ele abre de uma forma um pouco diferente também. Ele não é um livro que fica em pé como aquela sanfona, né? Ele é mais escalonado, acompanhando, inclusive, uma subida, como se fosse uma subida nas escadas desses apartamentos do prédio. Aqui eu tirei uma foto do livro todo aberto, dá para ver todos os andares que essa criança passa. A cartela de cores é completamente diferente da cartela do primeiro livro. Essa aqui é múltipla, ela é toda colorida, não tem uma restrição de cores. Depois eu explico um pouquinho como é que a gente pode relacionar isso com a obra. Tem uma sequencialidade, é necessário que tenha para o leitor ir acompanhando esse passeio da menina, né, essa descoberta dos vários ambientes. A focalização também é completamente distinta do Se Eu Abrir Essa Porta Agora, uma focalização aberta, a ponto que a gente vê, dá para ver aqui uma imagem, você vê a árvore que mora, a floresta que mora dentro da casa de uma mulher. A gente vê um espaço grande, né, um macro. E são várias portas mundo que a gente encontra. Até que ela finalmente acha o ursinho na cobertura do prédio e desce as escadas. Então, no final, o desfecho é esse, ela dorme, ela vai dormir abraçada com o ursinho, feliz porque o encontrou. E para pensar em relação à leitura desses livros, é importante ver como é que eles produzem uma leitura que cria um encontro entre diferentes faixas etárias. Tanto adultos como crianças, eles também são atraídos por essa descoberta, né, por abrir essas portas e descobrir outros sentidos na obra. Então, a gente pode pensar que eles são livros crossover fiction, que estão aí nessa interseção entre variadas faixas etárias, entre idades de leitor. E a materialidade colabora para isso. Eu agora trouxe alguns pontos que mostram similaridades entre os livros, né? E eles têm mais pontos iguais do que diferentes. Eu acredito que os dois sigam aí uma tradição desses livros objeto, desses grandes artistas que trabalharam com a materialidade do livro, como é o Munari ou como a Gata. Os dois autores, tanto o Rampazzo como a Takahashi, eles são ilustradores, autores, escritores e também a Takahashi é designer. Então, eu acho que para pensar o livro
de uma maneira mais orgânica, como fazer a materialidade dar mais sentido para essa obra, tem alguma relação, sim, com essa formação dos dois. Talvez eles consigam, né, tenham um, uma bagagem maior para pensar o livro de uma maneira orgânica. Os dois livros têm muito pouco texto verbal, sobretudo o Trus Trus, praticamente só tem 2 frases. Eles convidam, os dois livros convidam o leitor a participar, e o principal formato, aspecto gráfico que eles têm em comum é ser sanfonado escalonado, né? Você vai acompanhando, a narrativa se dá quando você vai abrindo o livro. Em relação aos pontos distintos, que seriam as portas distintas, tem 2 narrativas, né? Tem 2 perspectivas em Se Eu Abrir Essa Porta Agora, que é o narrador criança e o monstro. Já no Trus Trus, não, é só a menininha que a gente acompanha. A focalização fechada e a cartela de cores seduzidas em Se Eu Abrir Essa Porta Agora, eu acredito que eles dialogam com esse clima de suspense, com esse clima do medo do desconhecido que é apresentado. Por sua vez, Trus Trus é o contrário, né? Essa criança está descobrindo, ela se coloca no mundo para descobrir, ela não tem muito medo, né? Ela quer achar o ursinho dela. Então, eu acho que esse conhecimento de mundo se relaciona com essa focalização aberta e com a cartela de cores múltipla. E agora, já vindo aqui para as conclusões, são alguns apontamentos. Eu acho que mais interessante do que a gente pensar qual que é a nomenclatura ou categorização do livro-objeto é entender, compreender melhor esses diálogos que ele faz com outras áreas, o livro de artista, o livro brinquedo, o livro ilustrado. Também perceber neles como é que os recursos materiais eles colaboram, né, para que essas portas da narrativa, da imaginação sejam abertas, como é que elas guiam e elas ajudam o leitor. A materialidade, então, funcionaria como tanto uma mediação quanto uma sedução do leitor, de chamar essas outras pessoas de outras idades para ler também. O que amplia a leitura do verbo, do texto, né? A ampliação do significado do texto. Mais do que verbal, o texto também é imagético e é material. Então, o livro, como encontro aí de leitores de idades diferentes, tem várias portas que se abrem, né? De novas histórias, do tempo lento da história, da leitura, do diálogo e da descoberta de si e do outro. São portas infinitas que esses livros nos trazem. Bem, então, obrigada e tchau, tchau.